Olá, meus queridos, amém? Sejam bem-vindos aí aos Tangedores. E esse tempo que a gente tem vivido, né, tem sido uma verdadeira maluquice, né? Nuvem de gafanhoto, tempestades de areia, ciclones, pestes, enfim. E tudo que a gente precisa num tempo tão conturbado que a gente tem vivido, eu acredito que é parar para escutar a voz do Senhor. E aí que está a grande questão. Será que, na verdade, eu quero lançar esse desafio para você pensar e para você refletir junto comigo. Será que você tem ouvido a voz do Senhor ou você tem escutado a voz dele? Será que você tem enxergado o que Deus tem feito ou será que você tem visto o que ele faz? Será que você está se preocupado com o que ele falou ou com o que ele disse? Parece uma maluquice eu falar isso para você, mas é justamente isso que eu quero meditar aqui e refletir com você. Amém? Enfim, existe uma grande diferença, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, entre você escutar e entre você ouvir, porque quando você ouve, eu posso ouvir os carros passando, eu posso ouvir as crianças brincando, eu só acabo captando um som, mas a partir do momento que eu capto um som e aquilo me traz um entendimento, uma compreensão, eu paro para escutar, e essa é a grande diferença. Mas mergulhando na palavra, vamos à luz da palavra do Senhor, aonde a gente consegue compreender isso? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, tem a palavra das duas casas, da rocha e da areia, e eu acho muito tremendo, meus irmãos, que ele começa o 24 falando assim, sobre a casa que foi construída na rocha: todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, semelhar-o-eis a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, tempestades, assoprou os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aí ele continua no verso 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato que edificou sua casa na areia, desceu a chuva, correu os rios, ventos, combateram aquela casa, enfim, ela caiu e foi grande a sua queda. Num tempo que a gente tem vivido essas situações, será que você está escutando, ouvindo somente a Deus? E será que as tempestades não têm vindo e têm te atingido? Ou será que você está edificando sua casa sobre a rocha, escutando Deus, trazendo compreensão daquilo que você entendeu e refletindo na palavra do Senhor? Essa é a grande diferença entre o ouvir e o escutar. E para isso, meus irmãos, a gente não tem jeito. A gente vai precisar do próprio Espírito Santo, trazendo a revelação da palavra dele, ao discernimento da palavra dele, porque nesses tempos, meus irmãos, o inimigo ele tem usado muito o que Deus falou, mas não foi o que Deus disse. E onde eu percebo isso? Na luz da palavra do Senhor. Se você pegar Jesus quando estava lá no deserto, o que aconteceu? Ele foi levado pro deserto pelo Espírito Santo, e o Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus. Se você é filho do homem, Satanás falando, se jogue daí, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos para te guardar. Ele usou o próprio somo, e foi o que Deus falou, mas não necessariamente foi o que Deus disse. E para isso a gente precisa novamente do discernimento do que? Do Espírito Santo, porque Jesus falou assim, não colocarás o teu Deus à prova, e ele usou o que Deus disse, e a gente fica nessa contradição. Muitas vezes a gente pega o que Deus falou para favorecer os nossos desejos, e você vai conseguir, através da luz da palavra do Senhor, muitos argumentos a teu favor, e se você mergulhar nessa palavra, você vai conseguir argumentos que vai contra até a própria o que Deus tem dito aqui. Você pode ter uma legalidade através de uma palavra, através do que ele falou para você fazer as coisas erradas. Mas não foi o que Deus disse. O que ele tem falado para você nesse tempo? O que ele disse para você nesse tempo? Será que você está escutando a voz dele? Será que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz dele? Essa é a grande questão, meus ouvidos. Porque tem muitas pessoas que estão ouvindo o que Deus tem falado. Muitas pessoas têm enxergado o que ele tem feito, mas poucas pessoas têm parado para escutar. Muitas das vezes são poucas pessoas que têm ali visto o que Deus tem feito, ou feito o que ele disse. E essa é a grande questão. Eu sei que parece bem uma maluquice. Será que você tem parado para ouvir a voz do teu Deus? Será que você tem parado para escutar a voz do teu Deus? Será que a gente tem visto? Será que a gente, na verdade, escuta o que ele disse e não ali acaba ouvindo só o que ele falou?
Ah, meu Deus do céu, isso é uma maluquice, mas o reino de Deus, as coisas são loucas. Deus trouxe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias aí, amém? Irmãos, e aqui está a grande questão, da palavra do Senhor, porque em outros tempos, nós estávamos nas trevas, o Senhor nos trouxe para a sua luz, nós ouvimos a voz deles, nós começamos a enxergar o que Deus tem feito, mas paramos aí, porque a palavra fala assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então eu ouço, eu chego até Deus, mas limitamos somente a isso. A gente tem ouvido muitas das vezes, muitas palavras, quantos milhões de palavras você vai pegar no YouTube, você vai ouvir essa pregação, vai ver outras milhões, e a gente tem ouvido, mas aquilo tem mexido somente com o nosso emocional, tem trazido uma palavra de ânimo, tem trazido uma palavra, muitas vezes de novo, que é bênção sim, diga as passagens, é muito bênção, mas será que Deus tem transformado a nossa consciência, a nossa mentalidade? Será que a gente tem vivido o que a palavra do Senhor fala em Romanos? Não sejais conformados com as coisas desse mundo, mas sejais transformados pela renovação do meu entendimento. Será que você tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida? Para você fazer isso, não adianta apenas ouvir, não adianta apenas enxergar, você tem que começar a escutar, levar isso para o teu entendimento, você tem que começar a ver, não somente enxergar, e essa é a grande questão. Você não pode seguir uma multidão, porque senão você vai apenas se tornar mais um crente, e vai viver uma fé, muitas das vezes, meus irmãos, desculpa falar, uma fé medíocre, achar que Deus só tem isso para as nossas vidas. A gente não é transformado, a gente só fica ouvindo, vendo, mas a gente precisa ali verdadeiramente se aprofundar, porque o Deus Senhor tem nos levado a esse tempo ali, as águas estavam nos joelhos, as águas estavam nos lombos, agora nós estamos em alto mar, estamos à deriva, precisando do nosso Deus, e Ele quer nos levar a águas mais profundas, e para levar águas mais profundas, a gente tem que ter um entendimento transformado, a gente passa a escutar, nós passamos ali a entender o que Deus disse, escutar o que Deus disse, não apenas ouvir o que Ele falou, para nos tornar meros crentes, passar desapercebido nisso tudo. E a palavra do Senhor declara aqui no livro de Mateus 13 também, olha só que tremendo, como a gente consegue compreender isso? Eu quero falar para você, medita em toda essa passagem conhecida, que é a palavra do semeador. O que Jesus faz? Ele chama a multidão, ó, vem cá, existem parábolas, sementes que caíram entre os espinhos, sementes que caíram em terra boa, sementes que caíram nisso, e ele começar a falar isso aí, a multidão, e a multidão ela ouve aquilo, edifica a fé dela, e a fé dela estava boa, eles pararam para ouvir, o suficiente para eles foi aquilo, eles ouviram e enxergaram o Senhor Jesus Cristo. Mas aí, na intimidade, seus discípulos chegaram até ele, ele fala assim, quem tem ouvidos, pare para ouvir o que Deus tem falado. No verso 13, versículo 11, fala assim, e ele respondeu, disse-lhes, por que vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então Jesus chama os discípulos e fala assim, ó, a parada é o seguinte, eles falaram, ouviram, edifiquei a fé deles, e ali a fé foi renovada deles. Mas espera aí, os mistérios, as delícias dos mistérios de Deus, a delícia da presença dele, ele deu somente a seus discípulos, e ele chegou de canto ali, ó, para os seus discípulos, ele fala assim, Mateus 13, versículo 12, fala assim, porque aquele que tem, lhe dá, e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E como a gente tem visto isso nos tempos de hoje, no verso 13 ele fala assim, por isso lhe é dado através de parábola, para que vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem compreendam. Então muitas pessoas têm ouvido milhões de palavras, o YouTube está cheio de palavras, pregações e mais pregações, mas meu querido, minha querida, não adianta, a gente tem que parar para escutar a voz dele, despertar uma sensibilidade em nossos ouvidos. E Jesus continua nessa passagem tremenda, aqui ele usa o próprio profeta Isaías, ele cita assim no verso 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e os cure.
Oh, Xarabassan. Oh, e no verso 16 ele continua: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem e compreendem. Ah, Senhor, que a gente possa entender, para compreender as delícias que o Senhor tem do reino dos céus, os mistérios, a revelação, meu querido, esse mais profundo, a qual o Senhor tem nos levado. Ele fala: cara, eu quero você no meu profundo, chega de ficar no nível raso, eu parei tudo para que você mergulhe no meu profundo e não fique reclamando, murmurando ali, olhando raso, reclamando no nível raso. E ele fala assim aos seus discípulos, que é mais tremendo, olha só, meus irmãos, no capítulo 13, verso 18, ele fala assim: escutai-vos. Para a multidão ele fala ouvi. Aqui, mas para os seus discípulos, para os seus íntimos, ele fala assim: escutai-vos, pois a parábola do semeador. E ele começa a explicar porque eles queriam escutar, captar o som e trazer para o teu coração. E ele fala assim: existe aqueles que receberam, e ele explica justamente sobre os que estão ouvindo a palavra, ouvindo alguém a palavra. Ele fala assim: e não entendendo, vem o maligno, arrebata e tira. No verso 20 ele fala assim: as sementes que caíram entre os pedregais são os que ouvem a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e aí o seu coração fica endurecido. Quantos têm ouvido, recebe de alegria? Deus tem trabalhado em palavras que traz só ânimo, mas será que traz o renovo, a transformação? Não só mexer com a emoção, mas mexer com o nosso consciente de quem somos verdadeiramente em Deus? E ele continua dizendo aqui no verso 22: e foi a semente entre os espinhos, e a semente que caiu entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Ei, meus queridos, o Senhor quer romper com a nossa limitação. Ele quer trazer a gente no mais profundo do entendimento dele. E você não acha que isso aconteceu à toa? E é justamente isso, que esse tem sido a palavra dos últimos tempos. Eu nem preciso falar disso para você. Ele termina falando: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, produz 100, outros 60, outros 30. Meu querido, minha irmã, entenda uma coisa: não seja um telespectador da palavra do Senhor, não seja apenas um ouvinte da palavra do Senhor. Escuta, ouve não só o que ele falou, mas você tem que escutar o que ele disse. Você tem que ver ali Deus verdadeiramente ali em todos os sentidos da tua palavra. Esse é um tempo que o Senhor, e a melhor maneira dele fazer isso, sabe aonde é, sabe como é, sabe por que é? Eu posso falar para vocês: é através do seu secreto, onde você escuta Deus. E eu falo para você, o secreto é muito mais do que umas 4 paredes. Secreto é você andar no metrô e Deus, tim! Opa, eu escutei algo, Deus falou. É você estar até mesmo diante de um culto e tim, opa, eu escutei. Aquilo podia ter qualquer significância para qualquer um, mas aquilo Deus falou em você. Ei, o Senhor está despertando ouvidos sensíveis à voz dele. O Senhor está despertando, tirando as escamas do nosso olho, para que a gente possa ver, tirar todo esse sofismo de pensamento, toda essa estagnação. Eu quero terminar lendo aqui em 1 Timóteo 4, fala assim: mas o Espírito expressamente diz: aos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Ei, é tempo de romper com essa cauterização da tua mente. Tempo que Deus parou tudo, fala: eu vou falar pessoalmente para você, eu vou me revelar a você. Então busca o meu entendimento, busca o meu secreto, em nome de Cristo Jesus. Sai daqui edificado com essa palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço no teu coração, em nome de Jesus.